Ei, você que vai fazer a prova do Enem, olá, tudo bem? Você está no canal Bioecologado com o professor Francisco José e hoje nós vamos estudar nesse quadro que tem como nome Biologia no Enem. É o mesmo quadro da playlist onde estão sendo já inseridos conteúdos para estudo para essa prova externa, que é uma prova muito extensa, mas que tem muitos conteúdos de biologia, né, que são muito interessantes. Então, esses conteúdos que nós vamos tratar nessa videoaula e outros que estarão nessa playlist Biologia no Enem, que é o nome desse quadro também, são os principais que despencam nessas provas externas, como a do Enem e alguns vestibulares. Grandes vestibulares aí vêm cobrando muitos conteúdos da biologia que às vezes não são trabalhados em sala de aula, no ensino médio, por falta de tempo, por não estar na grade curricular da escola e por aí vai. Então hoje a gente vai tratar de evolução, né? Aí vocês devem se perguntar, dá para evoluir em tempos de crise? Dá para evoluir. É nas dificuldades que a gente vai encontrar tempo para trabalhar melhor, para estudar. Eu estou gravando essa aula aqui em 23 de junho de 2020, época de pandemia, mas é nessas dificuldades, em meio à tempestade, que nós vamos evoluir e seguir de cabeça erguida. São os fortes que se evoluem, que crescem, que buscam tempo, espaço para estudar nessa época difícil. São esses que vão se sair melhor, né? São os fortes, os melhores que vão vencer. E nós vamos tratar aqui de lamarquismo, darwinismo e neodarwinismo. Então vamos ver aqui o que vem ser cada uma dessas teorias. Teorias evolucionistas. Várias teorias evolutivas surgiram, destacando-se entre elas as teorias de Lamarck e de Darwin. Atualmente tem todo o crédito da comunidade científica mundial a teoria sintética da evolução, que é a que está com maior credibilidade na atualidade, também denominada de neodarwinismo, que incorpora os conceitos modernos da genética, incorpora as ideias essenciais de Darwin sobre seleção natural. Então essa teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, é uma soma, uma incorporação das ideias de Darwin às ideias de Mendel, às ideias da genética. No decorrer desta aula, nós vamos falar sobre esses assuntos relacionados aos dois aí. Passamos aqui para a próxima lâmina. Teoria evolucionista de Lamarck. Jean-Baptiste Pierre de Monet, Chevalier de Lamarck, né? Tá aí o ano de nascimento dele, 1744, que foi quando ele nasceu, e viveu até 1829. Respeitado naturalista francês que publicou em 1809 a filosofia zoológica, na qual afirmava que as espécies sofriam modificações ao longo do tempo, o que possibilitava a evolução. Deixa eu dar uma ajustada bem aqui, ver como é que vai ficar melhor para esse slide. Então, Lamarck propôs duas ideias básicas para explicar os mecanismos que causam as modificações adaptativas que permitiam a evolução das espécies. E aí ele tem quando se fala de Lamarck, se fala de duas principais leis. A lei do uso e desuso. De acordo com essa lei, um órgão ou parte do corpo muito usado desenvolve-se. Do corpo sem uso atrofia-se. Olha, essa lei, no futuro, ela se tornou irreal, né? Ela não é uma lei muito aceita, porque ela varia, digamos assim. Se você pensar
no pessoal que faz musculatura, você vê que os músculos, quando as pessoas trabalham ele, fazem academia, se desenvolvem, mas não são todos os órgãos que se desenvolvem quanto ao uso. Quanto mais se usa, ele se desenvolve. Só para a gente pegar um exemplo aqui bem de cara, o olho da gente, por exemplo, a nossa visão, quanto mais se usa, será que melhor ela fica? Né? Eu acho que não. Eu acho que quanto mais a gente usa, mais ela fica usada, mas ela fica, usada é um termo, né, que legal, fica menos eficiente, ela vai perdendo um pouco a sua capacidade ao longo dos anos, né? Então a gente não vê a pessoa nascer com uma visão e evoluir, chegar aos 80, 90 anos aí com uma visão super potente pelo excesso de uso da visão. Então é uma lei que varia, né? Só para citar um exemplo. Mas a gente vê que ela é verdadeira em uns pontos, quando você vê que você trabalha e vê a evolução da massa corporal, das proteínas do seu corpo, né? Enfim. Vamos para outra lei dele, que são os caracteres adquiridos em vida. De acordo com essa lei, as alterações provocadas em determinadas características do organismo pelo uso ou devem ser transmitidas aos descendentes. Então, podemos pensar assim que se essas duas leis fossem conjugadas aí verdadeiras, o cara poderia ir para a academia, praticar bastante academia, o cidadão, né, lá seja quem for, homem ou mulher, praticar bastante exercícios, os exercícios forçados, né, que deixa a musculatura evoluída, e aí ia ficar todo bombadão ou bombadona, e essas características seriam transmitidas diretamente de forma hereditária para seus filhos. Será que isso acontece? A gente sabe que não, né? A gente sabe que isso não é verdade. Então isso aí, ó, problemazinhos aí com o lamarquismo. Com o lamarquismo. Lamarquismo, as ideias evolucionistas de Lamarck. A evolução seria causada pela resposta dos organismos às condições ambientais. Será que a gente consegue promover a evolução através de respostas que nosso próprio corpo vai dar e tornar eficiente para viver em determinado ambiente? Tanto faz ser nosso corpo como o corpo dos outros animais, os organismos em determinada região. De acordo com essa lei, as mudanças ambientais fariam com que a gente evoluísse. Então, ocorrendo as mudanças ambientais, iria haver necessidade de adaptação. Necessidade de adaptação. Iria haver a modificação no organismo dos indivíduos, promovendo assim a evolução. É bem interessante isso, porque é uma das formas da gente identificar as ideias de Lamarck, que sempre falam nesses termos. O indivíduo vai reagir para poder se adaptar ao ambiente. E sempre, quase sempre, né? Sempre é uma palavra muito generalizada, mas quase sempre aparece aquelas ideias de o indivíduo reagiu pela necessidade de. Existe sempre esse termo, aparece de vez em quando esse termo, necessidade de adaptação. São ideias de Lamarck. Lamarck foi o primeiro a perceber a importância da adaptação. Nisso ele está de parabéns, porque ele foi o primeiro estudioso da área de biologia, o primeiro pesquisador que percebeu a adaptação dos seres vivos ao ambiente em relação com a evolução. As mudanças ocorridas no meio trariam a necessidade de adaptação, né? E para isso os seres sofreriam alterações que levariam à evolução. Então, de acordo com Lamarck, o ambiente ia se modificando
E os seres, automaticamente, pela necessidade de adaptação àquele determinado ambiente ou a um outro ambiente que eles viesse a chegar, né, nesse determinado ambiente, e os organismos iriam se adaptar através de modificações no seu próprio organismo, na sua própria estrutura, ou seja, mudar pela necessidade de se adaptar ao ambiente. A gente vai ver que Darwin fala o contrário, né? Mas aqui o Lamarck está falando que pela necessidade de adaptação, os organismos mudam estruturalmente para se adaptar ao ambiente. A teoria de Lamarck pode ser resumida pela frase: o meio provoca mudanças nos organismos, visando a adaptação, ou seja, é o meio que faz os organismos evoluírem. De certa forma, assim, direta, provocando a mudança nos organismos, né? Existem até alguns livros didáticos que colocam como exemplo, para falar daquela lei lá do uso e do desuso, colocam girafas com pescoço curtos e girafas com pescoços longos, e dizem que as de pescoços longos existiam lá, né, porque elas de tanto usar o pescoço para alcançar as folhas mais altas das árvores em função da vegetação rasteira ter ficado escassa, daí elas esticavam tanto o pescoço que desenvolveu o seu pescoço. Na verdade, vocês vão ver aí na frente prova essa ideia de Lamarck, né? Darwin vai dizer que sempre existiram as duas espécies de girafas. Então, para o que provoca as mudanças nos organismos, e eles são capazes de mudar, sim, né? Fazer essa mudança e ainda através daquela lei dos caracteres adquiridos, transmitir essas mudanças adquiridas em vida para seus novos descendentes, o que não acontece. Então, se eu torasse a cauda de um jacaré, de acordo com Lamarck, os seus filhotes nasceriam sem a cauda, né? Nasceria sem a cauda, de acordo com essa lei dos caracteres adquiridos, seria isso, né? Mas na verdade não ocorre isso. Aí, exemplos citados por Lamarck para demonstrar sua teoria: aves pernaltas. Aves pernaltas são aves que têm pernas longas. Nós temos aí um flamingo, né? Um flamingo. As aves aquáticas tornaram-se pernaltas devido ao esforço que faziam no sentido de esticar as pernas para evitar molhar as penas durante a procura de alimentos na água. Olha só as ideias de Lamarck, né? Ele achava que essas aves pernaltas, aves com pernas longas, desenvolveram suas pernas porque esticavam tanto para poder, né, para poder não molhar para que estivesse procurando alimento. Deixa eu desfocar aqui um pouquinho a imagem, né? Mas é isso. Lamarck pensava realmente de forma equivocada com relação a essa evolução. Tamanduá, por exemplo, a língua comprida do tamanduá teria, de acordo com Lamarck, se desenvolvido em resposta às necessidades alimentares desse animal. O tamanduá usa a língua para capturar formigas, que são insetos, introduzindo essa língua, né, introduzindo-a nas estreitas galerias dos formigueiros. E com isso a sua língua se desenvolveria de acordo com Lamarck. A lei do uso e do desuso. Olha as girafas aqui, ó. Eu achava que ela não estava nesse slide, mas está. O pescoço da girafa, aqui é uma questão didática, ele não falava realmente em girafas, ele não tratou dessa questão de girafas aqui, é o meio didático produzindo para mostrar essa comparação. Assim, com o passar do tempo, o pescoço foi ficando progressivamente maior até atingir seu comprimento atual. Aí os livros
costumam falar dessa ideia da girafa de pescoço longo e girafa de pescoço curto, mas acredita-se que Lamarck não tratou especificamente de girafas, né? Deixa eu dar uma olhadinha bem aqui. Então veja bem, ó, nós temos aqui resumo esquemático das ideias de Lamarck. Vamos aqui ver os resumos esquemáticos das ideias de Lamarck. Mudanças ambientais, e aí provocaria novas necessidades, né? Deixa eu pegar um pincel aqui. Mudanças ambientais que provocariam novas necessidades, novos hábitos de vida, mudanças no organismo, né? Mudanças no organismo. E seguindo aqui, transmissão, e essas mudanças, deixa eu subir mais um pouquinho para não atrapalhar aqui. E essas mudanças que iriam surgindo no decorrer da vida seriam transmitidas, aos descendentes pela lei dos caracteres adquiridos. E aí surgiria assim a adaptação da espécie ao longo das gerações. As ideias, um resumo aí das ideias, tal como pensava o evolucionista, primeiro cara, ele não pode ser importante porque ele foi o primeiro a tratar de evolução. E aí vem aqui, ó, o erro básico de Lamarck. O erro básico de Lamarck. Alterações em células somáticas, o M está meio estranho aí, mas dá para um M, né? Esse localzinho aqui no em aqui é um M. E assim, nas outras palavras, está também com esse mesmo formato, mas dá para entender. Vamos lá. Alterações em células somáticas não alteram as informações genéticas contidas nas células germinativas, que são os gametas, e portanto não são hereditárias, né? Então, Lamarck pensava que sim, Lamarck pensava que a alteração nas células no corpo, na massa corporal, que são as células somáticas, porque células que não são gametas são células somáticas, que são as células que preenchem todo o organismo. Então, para ele havia essa alteração, e a gente sabe que ocorrem alterações nessas células somáticas, e para Lamarck essas alterações seriam passadas aos novos descendentes pela lei dos caracteres adquiridos. Mas a gente sabe que essas alterações em células somáticas não são transmitidas através dos gametas e, portanto, não são hereditárias. Ok? Vamos aqui passando. Síntese prós e contras dentro da lei de Lamarck. Lei do uso, lei do desuso. Duas leis fundamentais, né? Duas leis fundamentais. Lei do uso e do desuso. Erro básico desta teoria. As características adquiridas pelo uso ou perdidas pelo desuso não são hereditárias. A gente sabe que não são hereditárias, e Lamarck pensava que sim. Contribuição, que é a parte boa aqui, contribuição de Lamarck para o entendimento da evolução biológica, né? Desenvolvimento de conceito de adaptação dos indivíduos ao meio em que vivem, né? Então nós não podemos dizer que Lamarck não foi importante, porque ele contribuiu com o processo de estudo da evolução, embora ele tenha tido esses erros básicos com relação às duas leis e com relação a essa transmissão das características adquiridas em vida, né? Pelos seres vivos, que faz parte da lei dos caracteres adquiridos. Vamos passando aqui para frente, e agora a gente vai para a teoria
evolucionista do evolucionista Charles Darwin. Teoria evolucionista de Charles Darwin. Aqui está a história dele. Ó. Darwin teve uma infância difícil. Com 8 anos perde a mãe. Falando aqui de forma com os verbos no presente, mas um presente histórico, né? Aos 9 anos vai para a escola nesta cidade aí, Shrewsbury, né? Shrewsbury, não sou bom em inglês, onde fica até os 16 anos. Aos 16 anos vai para a Universidade de Edimburgo estudar medicina, que era o que o pai queria, que ele estudasse medicina. Ele queria que o filho estudasse medicina. Não se adapta e aos 18 anos vai para a Universidade de Cambridge, onde se forma em 1931 aos 22 anos de idade. Então ele não se adaptou à medicina e veio para essa outra universidade. Depois ele embarca na viagem que ele fez, né? Embarca então no Beagle, que foi uma grande embarcação que ele pegou o navio Beagle. O aplicativo aqui. Aos 30 anos se casa com Emma e só aos 40 anos publica Zoologia, Viagem do Beagle, né? Ele fez essa viagem, inclusive ele passou aqui pelo Brasil, né? Existe até comentários que falam que ele morreu de uma doença que ele pegou aqui no Brasil, que foi a doença de Chagas. Dizem que ele morreu de doença de Chagas e dizem que ele pegou essa doença aqui no Brasil, por incrível que pareça. Então a viagem do Beagle, está aí a imagem da embarcação, né? Não era tão grande, como eu falei, é uma embarcação a velas. Em 1831, aos 22 anos, Charles Darwin partiu no navio da Marinha Britânica, que tem essa sigla aí, HMS Beagle, para uma viagem que duraria 5 anos, com o objetivo de estudar a costa da América do Sul, da Nova Zelândia e da Austrália. E aí mostra as imagens aí. Assim equipado com o que seu tio Josias chamava de uma curiosidade imensa. Então ele estava equipado com toda essa curiosidade dele. Darwin partiu para a viagem que estava destinada a iniciar talvez a maior das revoluções no conceito da humanidade sobre si mesma, a respeito da própria humanidade. O percurso do Beagle nos 4 anos de viagem. Esse Beagle fez essa viagem aqui, né? Esse percurso aí, e inclusive passou pelo Brasil aqui, né? Deixa eu voltar bem aqui, ó. A imagem. O Beagle deixou o porto de Plymouth, na Inglaterra, e seguiu pelo Oceano Atlântico rumo ao sul, percorrendo a costa brasileira, uruguaia e argentina. Depois contornou o Estreito de Magalhães e subiu a costa sul-americana pelo Oceano Pacífico. Visitou Galápagos, próximos à costa do Equador, e de lá seguiu para Nova Zelândia e Austrália. A volta aconteceu pelo Oceano Índico, contornando o sul da África. A volta aconteceu por aqui, ó, contornando esse sul da África aqui. Né? Então vamos passando aqui a parte histológica. Aí mostra o arquipélago de Galápagos, oeste do Equador, né? Aqui na imagem maior, as ilhas de Galápagos. Galápagos é um arquipélago vulcânico localizado na linha do Equador, a 100 quilômetros das costas da América do Sul.
O arquipélago é formado por 5 ilhas grandes e várias menores, nas quais são habitats, né, de habitats rochosos e áridos. Tem alguns animais aí, ó. Os animais que lá existiam. Os animais e plantas de Galápagos foram trazidos do continente por correntes marinhas e ventos. Porém, apesar das semelhanças com as espécies sul-americanas, a flora e a fauna de Galápagos têm características próprias que as diferenciam como novas espécies. Então, lá existem animais e plantas que foram levados pelas correntes marinhas, né, que levaram, assim como os ventos, e tornou essa ilha mais diversificada. Ele conseguiu notar isso. Onde quer que o navio parasse, Darwin observava, desenhava e coletava muitos espécimes, né, muitos registros de animais e plantas, todo tipo de ser vivos. Rochas, fósseis, aves, insetos e também animais de grande porte, colocando em ação suas habilidades de taxidermista, empalhador de animais, que é uma espécie de profissional empalhador de animais. Então, taxidermista é esse pessoal que trabalha fazendo essa colheita de animais para estudo, essa separação de animais. O talento de Darwin era grande no desenho, ele era um grande desenhista. Ele tinha bastante habilidade para desenhar, né? Pode ver os desenhos que ele fazia aí, são desenhos aprimorados mesmo. Olha, o cara desenhava mesmo. Ó. Pássaros comuns em ilhas do arquipélago, embora inexistentes em outras, os tentilhões chamaram a atenção de Darwin. Esses tentilhões chamaram a atenção de Darwin, né? Deixa eu passar aqui para frente, ó. Pássaros com bicos diversificados, e ele observando tudo e anotando. Conclusão de Darwin: as espécies não são imutáveis, e se elas não são imutáveis, elas fazem o quê? Elas mudam, elas evoluem, elas mudam com o passar dos anos. Podem apresentar variações, de acordo com o que Darwin pensava aqui, ó, que as espécies podem apresentar variações que estão relacionadas com as necessidades de adaptação dos organismos ao seu meio. Ou seja, as espécies podem se modificar ao longo do tempo num processo evolutivo. E aí vem aquela velha história da girafa lá, que aí o Lamarck pensava de uma forma, mas Darwin já pensa de outra. Explicação de Darwin para o pescoço da girafa era o seguinte, eu nem vou ler aqui, está muito pequeno, mas é só você pensar, você já deve ter ouvido falar também, que para Darwin as duas espécies de girafa existiam. Acontece que a vegetação rasteira acabou e aí aquelas girafas de pescoço curto foram ficando em menor quantidade, né, na população, e com isso foi gerando menos descendentes, até que foi extinta pela falta de alimento. E aí aquelas girafas de pescoço longo que tinham como conseguir o alimento em altas árvores, conseguiram perpetuar sua espécie, progredir sua espécie para frente e transmitir suas características aos novos descendentes com essa adaptação genética que ela já tinha, né? Não era como o Lamarck pensava que ao esticar o pescoço crescia. Na verdade, já existiam as duas espécies. E as pequenininhas, coitadinhas, não tinham mais comida e aí acabavam morrendo, né? E sem deixar descendentes. Darwin retornou à Inglaterra aos 27 anos, trazendo
a convicção de que os seres vivos se alteram ao longo do tempo em busca da adaptação. Fertilidade dos organismos. Então, Darwin observou a grande fertilidade dos organismos, superprodução de filhos, os seres de uma mesma espécie, apresentam variação nas suas características, herdam de seus ancestrais, características favoráveis ou desfavoráveis para si mesmo no processo evolutivo, né? E aí ele vem tratar aqui da seleção natural, é o centro de Darwin, quando se fala de seleção natural, falou seleção natural, é Darwin, né? Seleção natural, luta pela vida e pelas fêmeas, né? Competição pelo alimento, pelo espaço e pelas fêmeas, sobrevivência dos mais aptos. Então, é um processo de adaptação brusca mesmo. Os mais aptos sobrevivem, né? Os mais aptos, só lendo aqui, ó. Os mais aptos sobrevivem até a idade reprodutiva, né? Sobrevivem até a idade reprodutiva. São selecionados até pelas fêmeas e transmitem aos seus descendentes as características favoráveis para viverem em seu ambiente, ou seja, eles adaptam-se ao seu ambiente. Ou seja, enquanto Lamarck pensava que o meio ambiente provocava mudanças no organismo e o organismo mudava ali bruscamente para se adaptar no ambiente, não, Darwin pensa o contrário. Darwin pensa o seguinte, ele pensava, né, o seguinte, né, falando aqui no passado, mas quando eu falo penso, Darwin pensa, acha, eu estou falando de um presente histórico, né, falando aí do português já, mas enfim, pensava dessa forma, que o ambiente não tem mão estirada para ninguém. Ele seleciona os mais aptos de forma natural. Aquele que tiver condição de pegar o alimento mais alto, de lutar contra seus concorrentes, de conseguir a fêmea para reproduzir, vai deixar descendentes. Aquele que não conseguir alimento, não conseguir parceiro sexual, enfim, aquele que não se adaptar, vai morrer. A tendência é que vai morrer, vai desaparecer os seus genes em circulação no ambiente, no ecossistema, e vai ser extinto. É assim que Darwin pensa através do processo da seleção natural. Para ele, os mais aptos sobrevivem, crescem, deixam descendentes, né? Vão crescer até a idade reprodutiva, deixando descendentes, e a espécie predomina na região, naquele ecossistema. Olha aqui, ó, mais uns quadrinhos de Darwin. De geração em geração, os descendentes com as características que lhes permitem adaptar-se ao meio vão sendo selecionados, né? O ambiente vai selecionando. A repetição desse processo ao longo do tempo leva à formação de novas espécies. A repetição desse processo ao longo do tempo leva à formação de novas espécies, o que se chama de especiação, que é um assunto relacionado também à evolução, a questão da especiação, que é a formação de novas espécies, né? O surgimento de novas espécies que não ocorre da noite para o dia, leva muito tempo para ocorrer. Conclusão final de Darwin: a seleção natural favorece ao longo das gerações sucessivas a permanência e o aprimoramento das características relacionadas à adaptação. Faltou só um S aqui, um Szinho ali, mas dá para entender, né? Então a seleção natural favorece ao longo de sucessivas gerações a permanência dos genes, aprimorando as características desses seres ao longo da vida, tornando-os mais aptos a sobreviverem num determinado ambiente, frente a outros menos adaptados, que terminam por serem extintos. Passando aqui, ó, está aí a
mansão de Charles Darwin em Londres, né? A mansão dele, a casa dele aí. Aos 50 anos, aqui, aos 50 não, perdão, aos 30 anos, Darwin se casa com Emma, e só aos 40 anos publica a zoologia da viagem do Beagle, né? Zoologia da viagem do Beagle. Só depois que ele completou 40 anos que ele veio publicar isso. Darwin e seu gabinete, né? Aqui, ó. Darwin e seu gabinete. Aqui, ó. Durante 20 anos, Darwin organizou suas anotações buscando possíveis explicações para o que havia observado. Ou seja, ele chegou e ficou observando, estudando, buscando possíveis explicações para tudo aquilo que havia colhido na viagem do Beagle, na viagem que ele fez no Beagle pelo mundo. E aí outro cara bem aqui, ó. Outro cara bem aqui, esse Wallace, um naturalista bastante respeitado, envia a Darwin em 1858 uma carta onde apresenta suas ideias sobre a evolução das espécies. Para a surpresa de Darwin, Wallace tinha chegado exatamente às mesmas conclusões que ele. Então, Alfred Russel Wallace já havia descrito as mesmas ideias de Darwin a respeito da evolução. Darwin e Wallace publicam então conjuntamente seus trabalhos numa conceituada revista científica, sem no entanto ter grande interesse, né? Mesmo sem ter o grande interesse, eles publicaram aí esses seus trabalhos conceituados da revista científica. Porém, incentivado pelos amigos, Darwin finalmente resolve escrever e publicar seu trabalho na íntegra. Em poucos meses finalizou sua obra maior, A Origem das Espécies. Em poucos meses ele finalizou a sua obra maior, que foi A Origem das Espécies. Que é esse livro aqui, ó. Publicada em 24 de novembro de 1859, a primeira edição de Origem das Espécies, que contava de 1.250 exemplares que foram vendidos no mesmo dia, tá vendo aí? Outras edições se seguiram e também rapidamente se esgotaram. Realmente era um material bem importante, bem chamativo, bem detalhado. Darwin é considerado hoje um dos maiores biólogos de todos os tempos, mas muitos de seus contemporâneos não entenderam suas ideias e o ridicularizaram o quanto puderam. O Darwin sofreu na época, porque muitos dos que viveram na época não acreditavam nele, não achavam que ele estava certo, que ele estava sendo um idiota por estar fazendo aquilo. Inclusive o pai dele foi contra ele sair, né, assim, nessa viagem, né, mas enfim, Darwin era o que ele queria, ele era apaixonado pela natureza, pelos seres vivos e resolveu estudá-los. O problema não resolvido por Darwin, vamos ver aqui que problema é que Darwin não resolveu. Embora tenha mostrado a existência das variações e sua importância para o processo evolutivo, Darwin não conseguiu explicar como essas variações surgiram e como eram transmitidas aos descendentes. Esse foi uma das infelicidades de Darwin, foi que ele sabia que os seres vivos se modificavam, como mesmo ele falou, a gente viu lá no início, que ele falou que as espécies não são imutáveis, elas são mutáveis, elas mudam, elas se mutam, né? Elas são mutáveis.
e elas sofrem mutações genéticas, mas ele não falou de genes, não falou de genética, ele não sabia que essas mutações eram mutações genéticas, ele não falou Darwin, nem Lamarck, jamais falaram em genética. Qualquer questão, qualquer assunto, qualquer item que aparecer por aí, que disser que eles falaram de genes, de genética, entendiam disso, Lamarck e nem Darwin mesmo aqui não entendia disso. Ele não soube explicar como que ocorriam essas modificações, não sabiam que fatores é que permitiam, que provocavam essas modificações, ou seja, que fatores que levavam à evolução. Charles Darwin, em 1881, um ano antes de sua morte. É o que a gente está vendo aqui na imagem. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui, porque eu estou gravando essa aula com aplicativo, gente. Um ano de sua morte aqui, ó. Um ano antes da sua morte. E aqui um paralelo entre os dois, entre Lamarck e Darwin. O meio para Lamarck, né? Para Lamarck, deixa eu voltar aqui, vou ter que descer mais um pouquinho aqui. Acho que eu vou levar aqui. Olha assim, ó. Do lado esquerdo aqui, Lamarck. Para Lamarck, o meio cria necessidades que induzem mudanças nos organismos, ou seja, mudanças de hábitos nos organismos e nas formas de vida deles, né? E para Darwin, o meio exerce uma seleção natural, que favorece os indivíduos portadores das características mais apropriadas para um determinado ambiente, num determinado tempo. E as novas características surgem pelo uso e pelo desuso de um órgão ou de uma parte do corpo. Mas para Darwin, nas populações existem variabilidade, indivíduos com características que lhes conferem vantagens, melhor adaptação que outros. Lamarck também achava que as características adquiridas eram transmitidas aos descendentes, lei dos caracteres adquiridos. Darwin não. Darwin dizia que os mais aptos vivem mais tempo e se reproduzem mais e transmitem as suas características aos descendentes. Então, não é através das características adquiridas em vidas que vai ocorrer essa evolução, né? Mas, embora os dois não entendessem de genética, Charles Darwin diz que os mais aptos vivem até a idade adulta, reprodutiva, reproduzem mais e transmitem as suas características aos descendentes, fazendo com que sua espécie perpetue, né? Esquema do neodarwinismo. Aqui, gente, a gente já está saindo de Darwin, né? Darwin, vimos aí o lamarquismo, que fala de Lamarck, vimos o darwinismo, e aqui estamos entrando numa nova teoria que é o neodarwinismo, também chamada de teoria sintética da evolução. Esquema do darwinismo. O que é que o darwinismo proporcionou? Ele pegou as ideias da seleção natural, é uma teoria sintética da evolução, esse neodarwinismo, pegou as ideias da seleção natural, pegou as ideias de adaptação, né? E as ideias de seleção natural de Charles Darwin, juntou com essas outras ideias de adaptação e condicionaram a genética. E aí a gente sabe que a genética é estudada por Mendel, pelo pai da genética, pelo Mendel, né? Não, Darwin e Lamarck e Darwin não entendiam nada sobre genética. Quando se falar em neodarwinismo, é pós-Darwin, né? É a teoria sintética da evolução, teoria que começou-se a perceber que aquelas modificações que os organismos sofriam ao longo de gerações eram devido aos genes que iam se mutando, né? Estão vendo aqui, ó, iam se mutando, sofriam
mutações e por isso condicionava uma variabilidade genética nos novos organismos, né? Ia tornando os organismos sempre mais aptos. Eis aí a teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo. Ela falava aqui, ó, variabilidade, condição básica para que ocorram processos evolutivos, componente genético e ambiental, seis mecanismos básicos produtores e amplificadores de variabilidade. Nós temos aqui 3 primários e 3 secundários. 3 desses mecanismos básicos, né? Nós temos 3 primários e 3 secundários. Os 3 primários está aqui, ó. Mutação gênica, mutação cromossômica, né, e recombinação entre os genes. Mutação gênica, cromossômica e recombinação entre os genes, né, troca de pedaços, enfim. São os 3 primeiros aí, os 3 mecanismos básicos de aprimoramento das características. Aí os 3 primeiros são classificados como os 3 primários. Né? E os 3 secundários são migração, né? Quando o indivíduo hibridação, deriva genética e deriva genética, né? São os 3 aí, migração, os 3 secundários, migração, hibridação e deriva genética. Relacionados aí à teoria sintética da evolução. Recombinação, que promove a variabilidade. Temos aqui, ó, mutação, deriva genética, hibridação, aqueles que a gente estava vendo, migração e aberrações numéricas e estruturais nos organismos, que levam até a anomalias que podem levar à morte, né? Então, gente, quando falar de genética, quando falar de genes, quando falar de alelos, quando falar de cromossomos, quando falar de DNA, nada disso está relacionado às teorias evolucionistas de Lamarck e de Darwin. Falou de genes, falou do âmbito genético, falou de leis genéticas, é Mendel, é neodarwinismo, poderíamos até traduzir de novo darwinismo, mas é neodarwinismo, também chamado de teoria sintética da evolução, entendido? E aí, ó, fala aqui um pouquinho da migração de indivíduos com características para outro ambiente. Se você for observar bem aqui, ó, indivíduos de uma população que só produzia genes do tipo azão migram, ou seja, vão para outra região, para uma população, né, onde só existem organismos que só tinham genes do tipo azinho, ou seja, 2 populações diferentes vão se misturar aqui, ó. Vão se misturar aqui. E aí, ó, acontece esse processo que se chama de hibridação, né? Hibridação. E os híbridos terão 2 características: a junção da população A com a população B, pois seus genes que era azão nessa população e azinho nessa população, agora se misturaram e aí tem uns que são azão-azinho, tem azinho-azinho, tem azão-azão, né? Enfim, ficou uma comunidade aí, uma população, digamos aí, diversificada geneticamente. Olha aqui, ó. Quando se fala de genes, se fala do surgimento de novas espécies. O processo de especiação é muito interessante, né? É a diversificação em relação à população original, né? Você tem uma população, aí primeiramente pode acontecer o isolamento geográfico, as 2 populações, aquela população, aliás, foi separada da outra, aquela população foi separada, né? Foi separada e
vai ficar isolada geograficamente. Com isso, vai acontecer um processo de mutações genéticas, porque eles vão estar adaptados a ambientes diferentes, né? Vai acontecer adaptações diferentes e vai chegar uma época, claro, que vai surgir o isolamento reprodutivo, que é quando o indivíduo, aqueles dois grupos de indivíduos ficaram reprodutivamente isolados. Como assim, professor? Como assim? Eles ficaram tão diferentes que são incapazes de gerar descendentes. Isso é isolamento reprodutivo. Ficaram ou por um isolamento provocado pela mecânica, né, pelo seu se evoluir de forma diferente, ou por outras características genéticas internas, né? Enfim, ou pelo ritual que mudou de época, enfim, ficaram é, isolados reprodutivamente, e com isso tem-se o nome de especiação, formação de novas espécies. E a bateria aqui está querendo acabar, já estou aqui encerrando a aula, né? E só encerrando a aula. Eu desejo a vocês aí que tenham entendido. Até a próxima aula, se Deus nos permitir. E se gostarem do vídeo, podem clicar aí e se inscrever aí no canal Bioecologado. Clique no sininho, ative as notificações que você vai receber as notificações quando novos vídeos entrarem. Até lá, até a próxima aula, até o próximo quadro Biologia no Enem.